Olá, olá, paz de Cristo, Shalom, tudo na graça do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, chegamos ao nosso 13º dia de leitura. Estamos caminhando para o finalzinho de Gênesis. Hoje nós vamos no capítulo 37 até o 39 de Gênesis. Continuamos a nossa leitura diária, sem falhar nenhum dia. Vamos concluir a Bíblia toda mais uma vez, até o dia 31 de dezembro. Então hoje Gênesis 37 ao 39, chegamos aí na parte que fala de José. Amém? Vamos começar então fazendo uma oração e começar a nossa leitura. Deus, louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui divulgando a Tua palavra, o Teu reino. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela bondade do Senhor de nos conceder a Tua salvação e podermos anunciar essa salvação, esse reino, àqueles que estão aqui também nas redes sociais. Que esta mensagem, essa leitura alcance vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para nossa leitura. Gênesis 37 até o 39. José é vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, terás domínio, deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou a seu pai e a seus irmãos, e repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E lhe disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo-o, Ruben livrou-o de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e lanceis mão
mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornaram, pois, Rúben à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram-na a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu filho, e o seu nome era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, e o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu. E disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-mas penhor até que o envies.
Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela, levantando-se, foi-se e tirou de sobre si o véu, e vestiu as vestes da viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tira-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs a mão afora, a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este é o primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. Capítulo 39, nosso último capítulo de hoje. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, que veio à casa para fazer a seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou-o pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. Ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que,
Levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Nós concluímos a nossa leitura de hoje, vendo aqui então José, né? Aquele que Deus escolheu, aquele que é fiel a Deus, ele nunca vai permanecer envergonhado. Ali ele foi jogado na cova, foi vendido, foi tentado pela mulher ali, foi preso injustamente, mas você vê que Deus continuava com ele e Deus fazia ele prosperar em tudo, porque ele era fiel a Deus. Você não vê José reclamando, você não vê José negando a Deus, mas em tudo ele permanece fiel. E Deus, ele se agrada, né, disso, dessa fidelidade. Então a gente vai continuar essa história de José, que tem muita coisa ainda para acontecer amanhã. Nós continuaremos então a partir do capítulo 40, tá bom? Então é isso, gente, é para ser sempre uma leitura aí suave, não é para ser algo pesado, não algo demorado. São 3 capítulos por dia, 15 minutinhos, 20 minutinhos a gente conclui. E a gente já encerra aqui, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Fique com Deus.